a BVCap Experience 2025 e a gente vai falar agora sobre um tema bem importante que é a criação de valor e o desafio de desinvestir, né? Principalmente no Brasil, saídas são bem complexas, então como é que você melhora esse processo de saída e cria boas saídas? E para falar sobre esse assunto, eu estou com a Francis Fukuda, que é Managing Partner da Warburg Pincus. Tudo bem, Francis? Prazer enorme estar aqui Obrigado. Com você hoje. E o Sidney Chame, que é o sócio fundador da DGF Investimentos. Também, Sidney. Boa tarde, obrigado pelo convite. Boa. Então, falar um pouco de Value Creation, quer dizer, acho que todo fundo fala que tem Value Creation, que cria valor, mas quando você fala com os empresários, ou quando você fala com os fundadores, porra, o cara não me ajudou nada. Só botou um cheque e depois... Veio cobrar dividendos. Pois é, essa é a dura realidade. O que é Value Creation de verdade? Como fazer Value Creation de verdade? Né? Tem playbook, tem até no VC, né? Voltando, VC ficou famoso agora nos últimos anos o platform, né? Que você ter essa rede de apoio ali para o portfólio e tal. Mas como é que você faz o Value Creation de verdade, né? Uhum. Bom, acho que na Warburg a gente está fazendo isso há bastante tempo, né? E eu acho que a coisa mais, para endereçar esse teu ponto, né, de o que depois que a gente começou a fazer e ter casos de sucessos, aí fica muito mais fácil você ter o que apresentar para os empreendedores, né? Isso aqui foi um case, isso aqui foi o que aconteceu, isso aqui foi o aporte que a gente teve. Então, materializar o que de fato é esse value creation, que, como você falou, é legal falar, mas na prática o que você realmente foi entregue para a companhia. Então, isso é um processo que a gente já está há muito tempo dentro da Warburg. O Warburg investe bastante hoje, né? Milhões globalmente na área de value creation. E basicamente no Brasil começou até quase um dos primeiros escritórios da Warburg a montar essa iniciativa, porque no Brasil, né, até nos Estados Unidos a gente via muitas empresas já maduras, estruturadas, né, auditada, management profissional, e a gente via no Brasil que a gente tinha teses incríveis, teses de investimento que você check all the box, então mercados grandes, fragmentados, unit economics funcionavam, mas quando você ia para um processo de escala, a execução era muito importante, né? Ou seja, toda a alavanca operacional era super importante. E a gente começou a mostrar que aqui no Brasil você precisava ter um monitoramento muito mais ativo, né? Que no nosso caso a gente não vai operar a companhia, né? Mas a gente vai ser um fundo bastante ativo na estratégia e depois como que a gente vai pegar esse plano de crescimento e ajudar as companhias. Então, assim, resumindo, como é que a gente faz lá dentro da Warburg? Eu começo no período pré-investimento. A gente não faz muita separação, né? Apesar de a gente ter uma área de value creation, no dia a dia não tem uma distinção de que esse aqui é o time que investe, esse aqui é o time de value creation. Eu te perguntar exatamente isso. Como é que é? É uma equipe mesmo? São pessoas com competências, skills diferentes, mas são complementares. Porque eu nunca acreditei muito nessa coisa de passagem de bastão. Então, o time que investe vai e passa o bastão para value creation, porque depois, no final, se não der certo, de quem que foi a tese que foi, né, que estava mal construída ou foi a execução que não... velha briga do marketing com vendas, né? Então, marketing não me gerou lead, venda não sabe fechar. Essa bola dividida eu nunca acreditei. Então, para a companhia, ele vai ver time Warburg. Então, é o time da Superlógica, time da Solid, time da Blip. O time da Warburg, eles vão estar olhando como um grupo único, só que são pessoas com skills complementares. Então, a gente começa, quando o time de investimento começa a olhar uma tese e está avançando, nessa fase de diligência, o time de value creation já entra. Porque a gente vai começar a construir assim, onde que estão os drives, assim, qual que é a tese, quais são os drives de geração de valor e como que a gente vai criar um plano a 4 mãos com o manager para isso acontecer. Então, isso começa nessa fase inicial. Todos os grandes os findings, os takeaways que a gente faz do business, do diligence, né, de contábil, isso tudo a gente vai criando as nossas hipóteses. Então, essa aqui é uma tese, isso aqui é uma tese de consolidação, isso aqui, né, vou ter que mexer com estratégia de precificação, quais são os grandes work streams que a gente vai ter que trabalhar naquela companhia e a gente é muito disciplinado para isso. Então, assim, a gente tem clareza, essas são as hipóteses. No momento que a gente faz um investimento, isso tudo é 100% compartilhado com o time de gestão, com os nossos sócios. Porque aí você começa a construir, primeiro, tudo que a gente aprendeu sobre esse negócio, quais são as hipóteses que a gente está levantando e a gente está alinhado de que realmente essas aqui são as diretrizes que a gente tem que seguir. Né? Então, esse alinhamento eu acho que é uma das coisas mais importantes nesse processo. E aí, uma vez que a gente, né, estabelece esse plano, acorda em cima desses drivers, a gente começa a trazer os recursos. E aí, o que eu costumo falar, assim... a gente não tem muito playbook, porque a gente acha que cada companhia é uma companhia diferente, está em maturidade diferente e tem desafios diferentes. Então, o que a gente faz é um plano muito customizado,
4 mãos, o fundo junto com o time de investimento, e dali a gente sai assim, essas aqui são as grandes alavancas. Tá? E aí eu vou olhar, essas alavancas são iniciativas que a companhia tem total condição de tocar sozinho, tem expertise, tem o know-how dentro de casa, ótimo, eu vou monitorar isso via os comitês e os conselhos. Vão ter outras frentes, que são os work streams, que a gente vai precisar, são coisas novas que a companhia precisa implementar. Então, vou te dar alguns exemplos. A gente rodou para algumas companhias workshop de pricing, de revisar a estratégia de precificação para as companhias. E aí eu conto tanto com o apoio do time de Value Creation, como de todo um ecossistema que eu tenho de advisors. Então, eu trouxe um especialista, né, muito especializado em pricing de empresas de software. Ele vem para cá e trabalha e faz essa atuação junto com a gente para poder ajudar aquela companhia. Então, eu posso te dar inúmeros exemplos práticos de como a gente traz isso e conta com o ecossistema de especialistas para poder ajudar as companhias. E tudo medido, né? Então, isso aqui é um workstream, como é que eu vou medir o sucesso disso, o que eu tenho que entregar depois de tanto tempo. Muito a 4 mãos ali com o time de gestão. E aí a gente vai construindo esse pipeline de iniciativas, né? Para poder ir medindo ao longo do tempo se isso está sendo efetivo ou não. Legal. E revisar, eventualmente. Sim, vai ter que mudar, tem coisas que não estão, né? Vai ter que revisar, vai mudar a rota, isso faz parte de todo o processo de revisão anual. Mas a gente é muito disciplinado nessa questão de execução. Legal. E aí essa coisa a gente vai trocando com o time, né, e vai acompanhando. Então a gente tem que ter muita clareza de quais são as grandes iniciativas que vão ser monitoradas, quais são as que a gente vai ter que ter um papel um pouco mais ativo, porque a gente vai trazer recursos e capacitações para a companhia, que é justamente isso que eles esperam da gente enquanto parceiros. E eu também tenho que ter clareza de onde eu atrapalho, né? Porque às vezes muito na ansiedade de você ajudar, a gente começa a querer entrar em coisas que não precisa, né? Então, a gente sempre fala, a gente tem que ser muito disciplinado de onde que a gente realmente vai ajudar a companhia e gerar valor, coisas que a gente vai monitorar e coisas que a gente atrapalha, que aquilo a companhia tem que ter total autonomia para fazer, né? Então, a gente tenta montar, assim, grosso modo, vou parar aqui, só vou deixar o Sidney falar um pouquinho também, mas é mais ou menos assim que a gente estrutura lá na Warburg. Tá bom. Sidney, como é que é? Você também tem essa disciplina, assim? Como é que vocês praticam? Só para dar um contexto que é importante, nós temos quase 25 anos de firma e com um índice de saída de 70%. Nós temos hoje, do total que a gente investiu de empresas ao longo desse tempo todo, nós já saímos de 70%. Então temos 30% do portfólio hoje ainda dentro de casa. E o Value Creation é uma peça muito importante. Porém, tudo começa com você comprar bons ativos ao preço correto. Você não pode comprar um preço descontado, porque amanhã você vai continuar sócio desse pessoal, senão vai ficar aquele gosto ruim na boca. Me exploraram, né? Fui enganado e tal. Então, essa é a base fundamental. A partir disso, você constrói com muita ajuda. Uma brincadeira que a gente pratica a todo tempo é não atrapalhar. Você diz assim, puxa, mas isso é criação? Porque às vezes um fundo menos experiente... Criar valor, como você falou, não destruir valor, é verdade. Muita ajuda quem não atrapalha, né? Porque às vezes você, naquele afã, com a inexperiência de eu tenho que ajudar agora que eu pus dinheiro, você acaba atrapalhando e atrasando alguns desenvolvimentos. A gente não faz isso. E a gente sempre deixa claro no nosso processo de análise aonde são as forças e as fraquezas da empresa. Então, as forças você ajuda a desenvolver e as fraquezas você, já previamente ao seu investimento, você ataca. Nesse sentido, é muito lógico você colocar times de acompanhamento. Nós não temos a distinção que é o deixa eu perguntar, você não tem uma estrutura separada? Não temos, até porque a firma toda são 15 pessoas. Nós estamos no nosso 8º fundo, com retornos aí na norte de 5 vezes o capital devolvido para os investidores. E como é que a gente faz isso? Tem gente que brinca, se deu sorte. Eu sempre digo, better luck than smart, né? Então, deixa correr. Mas é muita disciplina, escolher bem os investimentos e acompanhar. Se você não tem o expertise dentro de casa, você sabe o caminho de onde trazer. Então, isso é muito relevante. Nós temos casos até que a empresa foi por uma situação extrema na crise subprime de 2008 e que
nós precisamos ajudar, porque não tinha dinheiro nem para fazer o controle financeiro e a gente ajuda. Entraram nessa... Entramos e fomos CFO interinos lá. E o que acontece? Muitos fundos falam, eu não quero ajudar a empresa que não está indo bem. Hands-off. Legal. Não está indo bem. Que não está indo bem, então eu quero dar tempo bom para quem for bem. Isso. No nosso caso, a gente olha todo o portfólio na largada da mesma forma. É lógico que isso acaba acontecendo. Mas tem uma pesquisa do INSPER que mostra 40% dos investimentos em tech dão zero no Brasil. 40%. O nosso HIT é de 15%. Então a gente consegue bastante a menos. Por quê? Porque a gente não desiste das companhias até um ponto que não tem mais retorno. Então você está sempre ajudando a criar esse valor, com muita disciplina e com muita ajuda. E um caso também para a gente ficar no bate-bola aqui e encaminhar para o próximo tema, nós temos uma empresa, nós sempre investimos, é importante também contextualizar, no early e no máximo até a série A. Tá. É a seed série A, diferentemente do Warburg, que pega um patamar maior. Então a nossa... Você já foi investindo? Não, já investiu? Já temos A gente tem hoje a gente está junto lá em Solids, investimento de... Solids, pô. Baita case também. Baita case, maravilhoso. Nós entramos alguns anos antes, como é a nossa função, e eles um pouquinho depois e super ajudando. Mas o que é bacana é que a gente tem uma condição muito boa de ajudar, porque entre os sócios nós temos gente que já foi serial empreendedor. Então, isso valoriza muito das dores. Você não é um consultor técnico, mas você teve ali no dia a dia. Então, isso ajuda bastante. E teve um case recente de uma empresa chamada Traction, que cresceu muito e já tivemos 4 rodadas após a nossa. E era para já ter perdido o nosso assento no conselho. Pela diluição. Mas o empreendedor, que é um rapaz muito... O Igor Marinelli. O Igor. Fenomenal. Ele fez questão de manter a gente porque via essa ajuda. Então, isso é uma demonstração clara. Tem fundos que falam, não, eu estou na Traction, Não. Quem começou na Traction fomos nós e quem está na Traction somos nós. Esses fundos estão, de alguma forma, é importante, mas tomando uma carona. E isso é muita criação de valor. E a base central é a confiança de alinhamento de interesses. Se você tem ética e alinha os interesses, você tem um portfólio enquanto fundo, mas a pessoa normalmente, via de regra, tem 100% dos seus ativos ali. E se você quer ser oportunista ali, isso nunca vai funcionar. Você tem que ser ético e mostrar para ela que você está alinhado, que isso também é parte da sua vida e não é só mais um caso. E aí você trouxe um bom ponto, quer dizer, citando os exemplos das investidas, trouxe uma lembrança da minha mãe, que ela sempre falou que, né, de boa intenção o inferno está cheio. Quando você vai fazendo as rodadas sucessivas, né, principalmente Venture Capital, né, você vai trazendo mais investidores que fala, não, eu faço value creation. Então você tem 10 investidores ali que todos fazem value creation. Porra, como que você escolhe quem dá mais, quem faz mais valor, ou como que você equilibra essas coisas, assim, que aí você não está competindo só dentro da empresa, você está competindo com outro gestor ali também, né? Eu acho que acho que o nosso caso específico até é bom porque exemplifica isso. Eu acho que tem parte tudo da questão de alinhamento. Né? E nesse momento você não pode ter muito ego, porque no final o que você está querendo é o melhor resultado para a companhia, entendeu? Então, por exemplo, Solids é um caso que a gente co-investe, eles estavam lá antes da gente, quando a gente entrou, eles fizeram um super exercício bacana de passar para a gente, de entender a companhia, mas ao mesmo tempo eles reconheceram que a gente tinha muitas frentes, que a gente podia ajudar a companhia, né? Eu tinha todo um time de go-to-market, a gente fez pricing, lá a gente está olhando muita coisa dentro de eficiência. Então, quando a gente começou a trazer para eles tudo que a gente poderia contribuir para a companhia, não tinha ego, assim, né? Hoje, né, o time que está lá, assim,
né? Eu falo com a Mônica, CEO, a gente toca um monte de frente, quando eu preciso eu alinho. Então, assim, saber que a gente tem essa expertise e que isso vai contribuir para o investimento deles também, é muito fluido isso, só que a gente estava alinhado, a gente também toma muito cuidado de ter certeza que está todo mundo alinhado, de tudo que a gente está fazendo, a gente está trazendo todo mundo para a mesma página. Sim. Então, eu acho que isso acho que entre os fundos acontece também, e eu acho que entre a companhia também saber o que ela pode tirar o melhor de cada um, né? Mas tem que ser coordenado, porque senão fica um monte de bateção de cabeça e aí acaba, como você falou... Né, cada um querendo mostrar que faz mais. Essa competição que às vezes surge de cada um querer mostrar mais, nunca aconteceu com o Warburg, porque nós temos bastante tempo, não temos o tamanho do Warburg, e o Warburg é um gigante muito maduro. Então ninguém ali estava querendo aparecer na foto. Mas você pega alguns que estão ainda em provação, tem uma estatística que mostra, se você não capta o seu terceiro fundo, você tem muito problema. Então, por quê? Porque você não conseguiu fazer a roda girar. Você não construiu exemplos que... não deu a rentabilidade necessária. Então esse equilíbrio é muito importante e às vezes uma briga de ego entre os fundos prejudica demais a companhia. Então a gente sabe dar um passo para trás, mas sem deixar de exercer, mostrar que o caminho não está certo, pode ser melhor se for de outra forma. Isso é fundamental. E o Cid falou uma coisa também, que você sabe que é importante a gente falar, né? Tem que ser um plano customizado, porque também tem muito... Eu vejo muito erro de value creation, onde a gente chega meio que com... É assim. Um playbook. É isso que eu faço assim, né? Exato. Consultoria, né? Exato. É o playbook, e não funciona, porque as companhias têm maturidade diferentes, têm desafios diferentes, elas vão ter, né, às vezes, culturas muito diferentes, então você tem que adaptar. E são pessoas muito diferentes. Né? Então, assim, o que a gente viu no começo, por exemplo, a gente tinha um portfólio que até agora a gente tem uma concentração importante em tech do portfólio, né? Das 11 companhias do meu portfólio atual, 8 são em tech. Uau. Mas mesmo numa vintage anterior, que a gente estava um pouco mais diversificado setorialmente, você vai ter empresas que a gente precisava ter, né, uma atuação muito, muito ativa, era o que o empreendedor queria. Então, assim, desde de expansão, entrar todo no detalhe operacional, eu entrava. Tinha companhias que, inclusive, hoje estão abertas em bolsa, que era muito experiente, um management muito profissional. Assim, por que eu vou ficar... Só porque deu certo nesse investimento, eu não vou replicar aqui, porque aqui não precisa. Tá. Aqui era um management maduro, que parte da tese é que a gente estava backing um management muito experiente, mas aqui essa companhia era uma tese de consolidação. Na hora que eles precisavam entrar em M&A, aqui sim eu vou trazer meu time, porque isso aqui tira foco do dia a dia. Aí eu tenho um time muito bacana para poder ajudar nisso. Então, você saber ler qual que é a real necessidade da tua empresa e o que você pode fazer para ajudar e alinhar isso com todos os stakeholders é super importante, é onde as pessoas mais, acho que, erram, porque também vem muito com essa necessidade de você querer deploy, né, um negócio muito engessado e você não está endereçando o que aquela empresa precisa, né? Então a gente tenta tomar um pouco desse cuidado também. E você comentou aí de cases já de empresas abertas e tal. Então, vocês já provaram que o Value Creation é importante para a saída, para entregar, né, isso está provado. Realmente gera valor para melhora a saída depois? Eu acho que são duas coisas. Você tem a compra de um bom ativo na largada, ainda continua sendo a premissa. Fundamental, é a premissa. Adorei a frase do Patrício, da Advent ontem, né? Você muda tudo na empresa, você só não muda o preço de entrada, né? Só não muda quanto você pagou. Então, comprar um bom ativo no preço correto é fundamental. E dali você constrói, e como a gente já falou, você pode construir em várias frentes ou deixar o vento seguir na direção correta. E no nosso caso, diferentemente do Warburg, a gente consegue ter saída para financial sponsor, porque nós entramos muito mais cedo. Então, você se impressionou com o número de 70%, que é muito significativo no mercado brasileiro, porém, é um mercado onde você entra relativamente pequeno e sai mais cedo. Quando teve aquela euforia generalizada em 21 aqui no Brasil, no mercado como um todo, afora,
Entre o final de 20 e o começo de 22, nós vendemos 16 empresas nesse período. Por quê? Porque a RD que você citava nos bastidores saiu nesse momento e de uma competição sadia entre a TOTVS e a Local Web. Então foi muito positivo. Por quê? Porque nós tínhamos um bom ativo na mão. Essa é a peça fundamental. E eu acho que uma coisa que ajuda, né, assim, essa clareza de que esse esforço de value creation gera valor lá no final, isso para a gente está muito claro. Como eu te falei, no Brasil a gente começou por uma necessidade, né? As empresas aqui muito precisando profissionalizar, ou seja, para você pegar uma grande ideia, né, que já está comprovado, mas que precisa ir para a escala, você precisa ter essa envergadura operacional. Falta de referência, falta de exemplos, né? Até do próprio estruturais, né? Sim. Você estava criando uma coisa nova, né? Que poucas empresas passaram, mas aí, né? mesmo quando você pega o mercado mais maduro, como os Estados Unidos, o que aconteceu foi totalmente... Porque lá você não tinha... Chegou um momento que você também não tinha mais alavancagem financeira, expansão de múltiplo. Mesmo em mercados maduros, hoje você vê essa proliferação de value creation por conta disso, porque fica muito claro hoje que hoje o principal driver para poder gerar, né, é geração de valor operacional. Você tem que fazer o ativo performar no nível operacional, porque você não tem muito mais as outras alavancas que você tinha no passado. Então não foi uma coisa só do nosso mercado aqui, que aqui é questão de sobrevivência, né, outra estrutura, mas lá nos Estados Unidos você vê totalmente migrando para uma estrutura de valorização de que o ativo precisa performar no nível operacional. Por ele mesmo, né? E aí a gente começou cada vez mais a sofisticar como que a gente mensura isso. Porque, né, obviamente, num primeiro momento, trazendo muito esse suporte, trazendo pessoas especializadas e que realmente conseguem ir muito a fundo, né, com muita profundidade dentro daquelas discussões, que isso é uma das coisas que a gente se preocupa muito, porque é muito difícil, a gente nunca quer ter uma abordagem de consultiva, porque senão você traz uma conversa rasa para um empreendedor que conhece, que viveu aquilo a vida inteira. Né? Uhum. Então, tem que ter conversas muito especializadas para você realmente conseguir gerar valor para o empreendedor, que é o cara que mais sabe daquele negócio, ele viveu a vida inteira aquilo. Então a gente foca muito nisso, nessa especialização do tipo de apoio que a gente dá. E aí eu acho que esse processo a gente foi evoluindo para mensurar. Então hoje, cada iniciativa de value creation que a gente faz, a gente tem métricas para ver se isso foi efetivo ou não. Seja uma iniciativa né, agora que a gente está falando muito de AI, o que a gente vai fazer, qual o deliverable, é uma estratégia de go-to-market, a gente vai discutir eficiência, quanto que eu estou gerando. Então, tudo está sendo... Exatamente, mesmo. Porque no final do processo eu consigo ter um pool de iniciativas, como que eles foram acompanhadas e geridas ao longo do tempo e qual foi o resultado gerado por essa equipe e qual foi o investimento, porque isso é um ponto importante. Toda essa estrutura de investimento que a gente faz, a gente não cobra das investidas, né? Porque Mas é overhead, né? É custo para você. Quem arca com esse custo é a gestora, é o investimento da gestora. Então, a gente, por isso que eu falo, a gente... Não... É bonito falar que você faz, mas, porra, te custa, né? Não, me custa. Né? E não é um custo baixo. Hoje a gente investe muito nessa área e tem muitos fundos que repassam esse custo para o portfólio. Muita gente, e isso é um grande erro e um grande desalinhamento. No fim do dia, você não sabe se o cara está... É bem comum, assim. Você manda a fatura pro cara no fim, você não sabe se ele está ganhando dinheiro do repasse ou se ele está ganhando com o value creation. E é por isso que para a gente alinhamento é importante. Então, a cada dólar que eu invisto numa companhia, da estrutura de value creation, é um investimento meu, que aí, obviamente, eu estou totalmente alinhada de fazer aquilo performar, porque a minha métrica de sucesso vai ser no final do investimento, o quanto que isso gerou, né, de retorno sobre o investimento. No mundo poliano, não, nos Estados Unidos tem até processo disso. Que a empresa foi, pagou todas essas contas, não foi bem, não performou. Aí o empresário falou, pô, mas você me cobrou, aqui a fatura que você me cobrou. Não é... Você ajuda a afundar o negócio, né? Pode, em certo sentido, sim. Sim. Então, por isso que, voltando para o teu ponto inicial, assim, é legal falar de value creation, tá na moda, mas assim, é um investimento real isso aqui. Né, eu estou falando de trazer um ecossistema de especialistas, né, muito de alto nível, que custa, né? E esse é um investimento da gestora. Então, assim, eu preciso performar. Então, eu estou muito alinhado com o meu empreendedor, que aquilo lá vai ser feito o que for para o melhor da companhia. Legal. Porque a gente está todo mundo no mesmo barco e a gente precisa entregar esse valor, né? E que também não pode ser uma que a gente fala, né? Todas as iniciativas que a gente
cria dentro das empresas, também tem que ter um compromisso muito do time. Tá. Porque também não pode ser uma ajuda gratuita. Vem aqui. Não, a gente coloca como meta das pessoas, né? Alinha metas nossas com as metas do que está sendo esperado em termos de resultado. Então, a gente cria de uma forma que está todo mundo muito, muito concentrado para gerar aquele benefício para a companhia. Só fazer uma adição aqui, no nosso caso, a gente não faz nenhum tipo de cobrança, porque no limite é ilegal, como o Francis estava falando. E você está alinhado, por quê? Porque se eu adicionar mais valor ali, eu ganho carry quando eu saio do fundo. Então, Pois é, estão ganhando 2 vezes e... Não é justo, não é fair. E nas empresas, logo na entrada, eles têm 2 grandes problemas. Normalmente, o que atrai os fundos é um baita de um produto bom. Então, isso você achou. E aí, o que ele precisa? Escalar vendas e precisa de gente para fazer a execução. Esses são os 2 grandes pontos e são baita gargalos que a gente ajuda bastante. Por quê? Hoje, você falou também de efeito rede, plataforma. A rede é bacana quando você conhece e tem realmente acesso a pessoas importantes. Mas esse caminho é ter métricas claras para escalar vendas, e isso a gente tem com a experiência desse tempo todo, 70 negócios feitos, todos no subsegmento de software, e também você ter pessoas. Então, essa rede funciona quando você fala, putz, preciso de um CTO bala para fazer o próximo passo do produto. Aquele cara que trabalhou com a gente ali, ou não trabalhou, mas trabalhou num concorrente, a gente conseguir acessá-lo e puxá-lo é muito fundamental. Isso que é, no fim do dia, está sempre adicionando no valuation da empresa, e isso é criação de valor para o empresário e para a empresária. E a gente tem ainda a facilidade no fundo global que eu consigo comparar todas as empresas do portfólio da Warburg. Então hoje a gente faz um benchmark muito detalhado e eu consigo, dentro das métricas que a gente monitora, essa companhia minha aqui no Brasil, como é que ela se compara com o peers dela aqui e lá fora, empresas similares de tecnologia lá fora. E aí é onde consegue identificar para a gente onde tem as oportunidades, porque aí quando eu vejo que tem que você tem um gap, deixa eu entender o que é essa companhia lá. Aí eu coloco a nossa companhia para falar com a companhia nos Estados Unidos, por exemplo. Quais são as melhores práticas que eles estão fazendo para chegar nesse resultado? Então a gente consegue, dentro desse ecossistema global, tem muita troca de melhores práticas entre elas. Sim. E aí você tem os empreendedores adoram serem comparados, né? Eles ficam loucos para chegar no relatório de benchmarks. Mas, como é que estão usando? Eles querem saber como é que eu estou em relação às empresas lá fora, né? Então é legal porque você consegue segmentar por mercados, né? Por tipo de negócio. Mas aí quando você consegue ter essas referências e um portfólio de centenas de empresas, você tem uma amostra razoável, consegue te dar essa noção de onde que realmente estão as oportunidades que talvez não esteja no nosso radar, né? Então essa troca é muito, muito rica entre eles também. Boa. Queria fazer uma adição a esse ponto. A gente não tem esse portfólio global, mas a gente também, a brincadeira tem que se virar nos 30. O que a gente faz? Nós temos um acompanhamento do nosso time todo, dentro do acompanhamento normal do nosso portfólio, a gente acompanha cerca de 30 empresas lá no Nasdaq. E o que isso é legal? Para fazer um benchmark. Para fazer as métricas. Então, a gente sempre acha... Seu índice... Eu não tenho as empresas em todo o mundo. O conceito é igual. O conceito é igual, a comparação. O índice DGF ali. O índice DGF que a gente acaba sabendo... Tem que publicar isso, né? Não. Esse é o ponto. É muita inteligência de mercado, né, Francis, para a gente dar de graça aqui. E aí, por exemplo, tem a Sansara que está lá e a gente acompanha por causa da Traction, várias outras. Então, você consegue também, sem ser investidor, ter tem um sócio, o Daniel, nosso sócio que fica nos Estados Unidos, ele sempre desafia os empresários dizendo what great looks like. Então, você quer saber... What great looks like. Você quer saber, bonitão, o que é? É isso aqui. Faz isso que você é comparado. O Igor adora isso. O Igor não é nada competitivo, né? Não. Nenhum deles. Nenhum deles. Boa. Gente, obrigado mais uma vez aí pelo tempo, pelo ótimo papo e aproveitem o resto do evento aí. Obrigado a vocês. Obrigada. Valeu.
Continue acompanhando a cobertura do ABV Cap Experience 2025 aqui nas redes da ABV Cap.